Bem-vindos à segunda aula do segundo módulo, e nessa aula nós vamos conhecer de fato o que é a planilha ripada, na verdade, no que a planilha ripada se transformou. Para quem conhece a planilha ripada, ela é uma ferramenta que já foi apresentada para o mercado em 2023 e já vem sendo presente aí em centenas de empresas que usam essa ferramenta. E agora você vai ter acesso à ferramenta de orçamento mais poderosa do mercado moveleiro. E eu vou te mostrar isso na prática. Vamos seguir aqui o teste com o João. Voltamos aqui para o CRM e eu vou acessar o card do João. Vou clicar em planilha ripada e vamos iniciar uma nova proposta. Ao iniciar uma nova proposta, a gente tem aqui a tela de entrada do Viga. Eu tenho os dados de cabeçalho aqui do cadastro, então o que eu já cadastrei eu já tenho. Esse status de orçamento ele vai iniciar em rascunho. E aí vamos lá, primeiro ponto obrigatório é a versão. Então você vai criar um orçamento que vai ter a versão, por exemplo, versão inicial, ou versão cozinha, ou versão primeira fase. Você vai criar aqui do que se refere esse orçamento, como você enxergaria ele. Então imagine que você vai conversar com o cliente, esse é o orçamento da primeira fase, esse é o orçamento da sua suíte, então você descreve isso aqui. Eu vou colocar aqui como versão 1, ok? O e-mail, vou usar um e-mail meu padrão. Ele é obrigatório sim. Um cliente que te pede um orçamento, e isso eu falo muito no meu curso de técnicas de venda, ele precisa te entregar essa informação, porque você está negociando com ele e não é uma negociação tangível, mas é uma negociação de troca de conhecimento. Uma pessoa que quer que você invista tempo e conhecimento para entregar um orçamento para ela, essa pessoa tem que estar no mínimo disposta a te ouvir e te entregar informações. Mas isso é uma conversa para a gente ter pessoalmente, e eu já deixo aqui meu convite para você participar de um dos meus eventos, de um dos meus workshops, falando sobre venda e o poder que ela tem de arrastar todo o resto da sua operação. Mas vamos seguir aqui. Adicionar um ambiente. Então, clicando em adicionar um ambiente, a planilha ripada vai já iniciar com a sua primeira linha, com o cabeçalho, e adicionando uma linha. O que a gente tem aqui de novidade? A gente tem a questão de ocultar e exibir todas as linhas do ambiente. Então, vou colocar aqui ambiente cozinha. E eu tenho a possibilidade de ocultar e exibir. Em cada linha eu vou ter o totalizador, assim como já tinha, só que eu também vou ter um quantificador. Eu vou quantificar quantas peças estão incorporando esse ambiente da planilha ripada. Vamos lá, vou adicionar um novo produto. E aí eu vou acessar a base que você já tem. Quando você conecta a planilha ripada, você já tem algumas informações de largada, mas você pode ir lá e criar um produto, tá? Diferente do que era a planilha ripada anteriormente, o Viga ele te permite construir, usar o construtor de móveis e construir um móvel, construir um mobiliário. Eu quero construir um armário, piso, teto, o que eu faço aqui? O meu é diferente, ele tem peça assim, tem peça assada e você vai construir isso. Mais para frente, eu vou te ensinar isso lá nas partes dos parâmetros, em como você realmente define isso, constrói esse produto. Vou pegar aqui um armário inferior. Cadê? Armário inferior. Ele já vem com MDF personalizado. Eu tenho todos os MDF, eu posso cadastrar novos MDFs, espessura, interno e externo. E vou colocar aqui a largura desse móvel. A armário inferior ele vai ter 2 metros de largura. A altura dele vai ser 90 e a profundidade dele vai ser 60. Eu tenho aqui o valor da caixaria interna e externa, que é o que está sendo quantificado aqui, tá bem? Eu posso cadastrar coleções específicas, por exemplo, eu cadastrei a linha Aura da Duratex e eu mexi aqui, e essa é uma linha mais cara, repare que minha caixa ficou mais cara, e tá aqui, ó, saiu de 3.900 para 4.132. Eu vou adicionar nesse móvel aqui um subitem, então vou adicionar nele um subitem no grupo de portas. Vou escolher qual é a porta concava. Ela vai seguir o mesmo personalizado, só que eu vou colocar aqui também a linha Aura da Duratex. E vou colocar a largura dessa porta, ela vai ter 50, com a altura de 85. E agora a quantidade veio aqui para o final, então facilita um pouco mais. Então uma porta 266, vou multiplicar isso por 4. Tenho esse móvel. Stevens, qual é a ferragem que está sendo utilizada aqui? A gente enxerga aqui em cima as corrediças e as dobradiças. Dobradiças está sendo usada essa da Semag, mas nós podemos vir aqui e alterar. Eu vou clicar em parametrização
eu vou escolher qualquer ferragem que eu cadastrei. Então eu vou usar aqui a Refeli e vou salvar. Repare que a gente já tem uma alteração de valor aqui. Foi de R$1.000 para 1.400. Uma ferragem mais cara que vai me entregar isso. Mas eu alterei só aqui, só nessa linha. E onde que eu vou enxergar isso? Quando a gente for publicar isso. Na próxima aula eu vou ensinar vocês a publicar um orçamento e entregar ele para o cliente. Mas vamos lá. Adicionar um novo ambiente. Então ele abre novamente. Aqui é a cozinha. Eu vou colocar aqui a lavanderia. Vou adicionar um produto. Vou colocar aqui um armário piso-teto. Esse armário piso-teto vai ficar com MDF personalizado. A largura dele vai ser 1,60. A altura dele vai ser 2,40. E a profundidade dele vai ser 50. Eu vou adicionar nesse móvel também portas. Vou colocar aqui nele, pegar o grupo de portas. E vou colocar nele aqui porta de cava. Vou colocar porta com 40. A altura da porta 2,30. E vão ser 4 portas. Tem o valor do armário inferior, tem o valor do armário piso-teto da lavanderia. Nesse armário inferior aqui, eu vou adicionar nele também mais 2 gavetas. Então, vou pegar aqui gavetas, vou escolher aqui a gaveta concava, seguindo a mesma linha. Vou colocar da linha Aura, da Duratex, à frente da face da gaveta. A altura dessa gaveta vai ser 22, perdão. A largura dessa gaveta vai ser 50 e a altura vai ser 22. A profundidade dessa gaveta vai ser 55. Uma gaveta não, vamos colocar 2 gavetas. Então, são 2 gavetas que vão ser internas, porque as portas estão cobrindo. E aqui está o valor desse móvel que eu equipei com portas e gavetas. Se eu quiser continuar adicionando itens, eu vou adicionando. Eu posso adicionar puxadores, eu posso adicionar o que for, eu só preciso cadastrar esses itens lá nos parâmetros da planilha ripada lá em definições. Isso você deve ter visto no primeiro módulo. Bom, aqui eu tenho dois ambientes. Eu vou adicionar mais um ambiente, que é o ambiente lavabo. E no lavabo eu vou colocar um armário inferior. Esse vai ser MDF personalizado normal. A largura desse armário vai ser de 1,20. 20 é muito, vamos colocar aqui 1 metro. A altura dele vai ser 60. A profundidade dele vai ser 50. E aí eu vou colocar nesse móvel mais 2 portas. Portas concava. A largura dessa porta vai ser 50. A altura dela vai ser 60. E vão ser 2 portas. E aí eu tenho aqui 3 ambientes. Se eu clicar aqui em ocultar todos, ele vai trazer para mim o ambiente, o valor do ambiente e a quantidade de peças. Para uma visualização por um dispositivo móvel, um celular, é muito mais fácil, né? Você conseguir enxergar a linha e o total dela. E essa é a ideia, a gente vai conseguir encaixar isso para que vocês consigam ver. Você vai publicar esse orçamento, seu cliente vai acessar esse orçamento pelo celular dele, o que vai facilitar muito a leitura dele. E ele vai poder ter essa mesma funcionalidade. Stevens, ele vai mexer na planilha ripada? Não, não é por aqui. Isso aqui é por onde você vai mexer com esse orçamento para entregar para ele, tá bem? Lembre-se, a planilha ripada ela vai trabalhar com grupos, então são 3 grupos. Primeiro grupo é definição de produto. Segundo, definição de acabamento. Terceiro grupo, definição de tamanho. São as dimensões desse produto para você aí sim conseguir ter os valores finais. E as camadas? Quais são as camadas? A primeira camada é ambiente, a segunda camada é produto e a terceira camada é item de produto. Então a camada mais baixa é o item de produto. Acima dela tem um produto, ou seja, eu posso colocar quantos itens eu quiser para um produto. E depois a mesma hierarquia, eu consigo colocar quantos produtos eu quiser para um ambiente. E aí eu vou adicionando produtos e item aqui para poder fazer a minha planilha ripada
ser mais rica, né? Vamos fazer um outro produto aqui. Vamos orçar uma bancada para a ilha, MDF personalizado. Ela não tem acabamento interno, só o externo. Eu vou pegar a aura, vou colocar aqui com 25. Vou colocar aqui a largura. Então, vou colocar a largura de 60 e a altura de 2. Uma profundidade de... Perfeito. Profundidade de 60 por 1,20. Pronto, tem uma bancada que ela tem essa altura, tudo, só que ela não tem um móvel, é só a bancada, né? O tampo da ilha. Aí eu vou adicionar um novo produto, e nesse produto eu vou colocar aqui armário inferior. Cadê? Armário inferior, ilha. Legal. Nesse armário eu vou colocar aqui, a largura dele vai ser 60, então é pequeno. Vamos lá, gente, aproveitando aqui, acho que eu cometi uma gafe. A profundidade aqui, ela não cabe. Repare que eu coloquei e ela nem gerou valor. Isso aqui porque provavelmente quando eu fui criar esse produto, deixei habilitada a profundidade, mas ele não busca. Então é só a largura e a altura. Imagine que é uma peça em pé e aí ela me traz esses 400. Então, ela tem 60 por 2, né? Então, como se fosse um painel. Agora eu vou pegar a altura eu vou definir então da bancada. Não sei se ficou confuso para vocês, né? Mas vamos lá. A altura da bancada é 900. A largura da bancada é 2 metros, né? A altura, sim, é de 900, que é a altura do móvel. E a profundidade é 600. Agora eu tenho uma bancada com tampo de 25, que é um tampo diferente, ele é engrossado, né? Então vamos lá. Agora eu vou adicionar aqui, nesse móvel, gavetas, só que são gavetas maiores. Então vou colocar gaveta concava, da linha Aura. A Duratex, aqui eu coloquei? Não, preciso colocar também aqui, a linha Aura. Que a gente está formatando, ela tem esse modelo. Essa gaveta, a altura tem 90, então a largura 2 metros, a largura dessas gavetas vai ser 50. São gavetas grandes, né? 50. A altura delas vai ser 90, vamos colocar 40. E a profundidade vai ser 50. E vão ser 4 gavetas. Pronto, eu tenho um armário inferior com 4 gavetões, com o tampo da bancada. Depois eu tenho outro armário inferior com portas e com gavetas internas. E aí eu tenho uma planilha ripada que tem 3 ambientes, tem 21 peças orçadas com um valor de 27.641. E assim a gente começa a formatar todo o orçamento do cliente. Obviamente que você vai fazer isso, obviamente que você vai fazer essa construção de planilha ripada utilizando um projeto que o seu cliente vai te enviar. Por isso que a triagem, que é um primeiro passo de uma boa venda, ela precisa ser muito bem feita. O cliente precisa entender todo o processo que você vai inserir ele. E assim que ele entende esse processo, ele se dispõe a te entregar muito mais informação. Então é importante você ser claro, sem medo de o cliente se sentir um pouco pressionado para te entregar uma informação, porque você precisa daquela informação. Se aquela informação, se o cliente não tem disposição de te entregar um projeto, esse cliente não vai certamente te dar muito ouvido. Tudo bem que a gente tem que lidar com uma situação de um mercado bem traumatizado, então as pessoas elas já iniciam essa fase orçamentária, os clientes, né? Eles iniciam essa fase orçamentária já com muito pé atrás. Bom, aqui vamos encerrar então essa aula. Na próxima aula nós vamos falar sobre os parâmetros da planilha ripada e depois sobre como publicar essa planilha. O que eu gostaria que vocês lembrassem? Camadas e grupos. Sempre isso, a gente sempre vai mexer com isso. Deixa eu exibir aqui. Camadas, linhas cinzas e brancas e grupos. Grupo de produto, grupo de acabamento e grupo de medidas para gerar valores. Terminamos de elaborar todo o orçamento, eu tenho todo o detalhamento. Eu posso agrupar, né, e ter o orçamento assim ou não. Isso não vai fazer diferença aqui, tá bom? É somente visualização. E aí uma coisa importante. Se eu clicar em salvar rascunho, esse orçamento ele vai salvar, eu não vou perder nada do que está acontecendo aqui. E eu vou continuar editando esse orçamento. Vou salvar para vocês verem. Salvar,
salvei rascunho, e ele continua, ele zera tudo, guarda, e ele continua aqui para continuar editando. Importante para vocês não perderem os dados. Ou então eu vou salvar, e ela vai gravar e fechar a planilha ripada. Ao fazer isso, ela trouxe para cá, na minha central de propostas, já está ativo, mas eu posso deixar inativo ou ativo, importante ter atenção com isso. Eu vou salvar, e aí eu vou chegar no meu CRM, vou fechar aqui essa tela, vou chegar aqui no meu CRM no João, com um orçamento de 27.641. Na próxima aula eu vou ensinar vocês a entenderem os parâmetros dessa planilha ripada. Até breve!